Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos deixar Deus nos falar. Deus quer nos falar, mas respeita a nossa liberdade. Eu transmito sempre a liturgia da Igreja Católica Apostólica Romana, liturgia oficial para todo mundo, em todas as igrejas do mundo, aqui nos meus endereços telemáticos. O blog é repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel Maciel. Liturgia referente à segunda-feira, 24ª semana do tempo comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde. No rito da celebração temos o ofício do dia. Antífona da entrada. Ouvi, Senhor, as preces de vosso servo e de vosso povo eleito. Dai a paz àqueles que esperam em vós, para que vossos profetas sejam verdadeiros. Eclesiástico 36, versículo 18. Oração do dia. Rezemos, coloque sua intenção. Ó Deus, Criador de todas as coisas, volvei para nós o vosso olhar, e para sentirmos em nós a ação do vosso amor, fazei que vos sirvamos de todo o coração, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Primeira leitura, leitura da primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos do 1º ao 8º. Caríssimo, antes de tudo recomendo que se façam preces e orações, súplicas e ações de graças por todos os homens, pelos que governam e por todos os que ocupam altos cargos, a fim de que possamos levar uma vida tranquila e serena, com toda a piedade e dignidade. Isto é bom e agradável a Deus, nosso Salvador. Ele quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, que se entregou em resgate por todos. Este é o testemunho dado no tempo estabelecido por Deus, e para este testemunho eu fui designado pregador e apóstolo, e falo a verdade, não minto, mestre das nações pagãs, na fé e na verdade. Quero, portanto, que em todo lugar os homens façam a oração, erguendo as mãos santas, sem ira e sem discussões. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 28, versículos 2º, 7º, 8º ao 9º, refrão é o 6º. Bendito seja o Senhor, porque ouviu o clamor da minha súplica. Repitamos! Bendito seja o Senhor, porque ouviu o clamor da minha súplica. Escutai o meu clamor, a minha súplica, quando eu grito para vós, quando eu elevo, ó Senhor, as minhas mãos para o vosso santuário. Bendito seja o Senhor, porque ouviu o clamor da minha súplica. Minha força e escudo é o Senhor, meu coração nele confia. Ele ajudou-me e alegrou o meu coração. Eu canto em festa o seu louvor. Bendito seja o Senhor, porque ouviu o clamor da minha súplica. O Senhor é a fortaleza do seu povo e a salvação do seu ungido. Salvai o vosso povo e libertai-o, abençoai a vossa herança, sede vós o seu pastor e o seu guia pelos séculos eternos. Bendito seja o Senhor, porque ouviu o clamor da minha súplica. Repitamos! Bendito seja o Senhor, porque ouviu o clamor da minha súplica. Aclamação ao Santo Evangelho. Vamos aclamar com João capítulo 3, versículo 16, depois proclamar o Evangelho. Hoje será com Lucas capítulo 7, versículos do 1º ao 10º. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia,
Aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Deus o mundo tanto amou que lhe deu seu próprio Filho, para que todo que nele crer encontre a vida eterna. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, quando acabou de falar ao povo que o escutava, Jesus entrou em Cafarnaum. Havia lá um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito e que estava doente à beira da morte. O oficial ouviu falar de Jesus e enviou alguns anciãos dos judeus para pedirem que Jesus viesse salvar o seu empregado. Chegando onde Jesus estava, pediram-lhe com insistência: o oficial merece que lhe faças este favor, porque ele estima o nosso povo. Ele até nos construiu uma sinagoga. Então Jesus pôs-se a caminho com eles. Porém, quando já estava perto da casa, o oficial mandou alguns amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres em minha casa. Nem mesmo me achei digno de ir pessoalmente a teu encontro. Mas ordena com a tua palavra, e o meu empregado ficará curado. Eu também estou debaixo de autoridade, mas tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Se ordeno a um, vai, ele vai, e a outro, vem, ele vem. E ao meu empregado, faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, Jesus ficou admirado. Virou-se para a multidão que o seguia e disse: eu vos declaro que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Os mensageiros voltaram para a casa do oficial e encontraram o empregado em perfeita saúde. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à liturgia comentada de Antônio Carlos Santini, liderança da Comunidade Católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Nem em Israel é o título do comentário do Santini, baseado em Lucas, capítulo 7, versículos do 1º ao 10º. O povo de Deus sempre foi um povo privilegiado. Israel sempre merecera um tratamento preferencial do Senhor Yahvé. Muitos falam Javé. Naturalmente, favor puxa favor. Amor com amor se paga. Assim exatamente de Israel é que o Senhor deveria esperar uma resposta mais pronta. Um amor de noivado, conforme Jeremias capítulo 2, versículo 2. Parece, porém, que esse povo acabou mimado. O povo de Israel parece que acabou mimado demais. Acostumou-se a grandes milagres, como o sol parado em sua órbita, o mar vermelho esgotado para que os hebreus passassem a pé enxuto, 40 anos de maná no deserto matando a fome do povo. Quando viesse Jesus, possível Messias, eles condicionaram sua adesão na fé à demonstração espetacular de sinais, milagres e portentos. Jesus, entretanto, não se dobrará às pretensões deles. O único sinal seria o do profeta Jonas, após uma descida ao abismo da morte, voltar à vida ao 3º dia. Enquanto isso, os estrangeiros, quer dizer, os goim, os de fora, os não povo, iriam surpreender a Jesus com seus atos de fé. A cirofenícia, que se satisfaz com as migalhas que caem da mesa hebraica,
O leproso estrangeiro, o único dos 10 que voltou para agradecer a cura. E este centurião romano que sequer exige a presença de Jesus em sua casa, mas crê que o rabi tem o poder de curar à distância. Em todos estes anos, o rabi da Galileia manifesta sua admirada surpresa diante dos atos de fé, algo inesperados em estrangeiros, que não podiam apoiar-se na experiência multissecular dos israelitas. Mesmo assim, esses estrangeiros apostavam todas as fichas em Jesus e obtinham aquilo que imploravam. Contudo, não critiquemos o antigo Israel. Cristãos que somos, nós fomos ainda mais agraciados com as preferências do Senhor. Temos o Santo Evangelho e os sacramentos. Temos a tradição e a doutrina. O exemplo dos santos e o sangue dos mártires. Apesar de tudo isto, não sei se tal preferência já nos moveu a uma adesão perfeita na fé. Pode ser que ainda estejamos à espera de sinais, aparições, milagres no varejo. Hoje há pessoas de boa vontade, coração sensível, que se dedicam a salvar vidas e melhorar as condições dos mais pobres. Nós, os privilegiados, podemos viver de ritos e ignorar os que sofrem. Com certeza, mais uma vez, Cristo contemplará esses novos estrangeiros, admirado de sua capacidade de amar. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. A caridade supera todas as falas. A caridade supre todas as faltas. Provérbios capítulo 10, versículo 12. Agora vamos aos santos do dia. 18 de setembro. Vejamos o que está previsto para 18 de setembro no site revista.arautos.org e Martirológio Romano. Santa Ariadna é santa do dia 18 de setembro. Foi mártir dos primeiros tempos do cristianismo na Frígia, hoje Turquia. Santo do dia 18 de setembro, São Ferriolo. Mártir do século III, foi tribuno romano na cidade de Vienne, na França, em tempo de perseguição. Ele foi encarcerado, torturado e, por fim, decapitado por negar-se a prender os cristãos. Santa do dia 18 de setembro, Santa Ricarda, faleceu em 895. Foi esposa do imperador Carlos III, neto de Carlos Magno. Após a morte do marido, retirou-se ao mosteiro de Andlau, fundado por ela. Santo do dia 18 de setembro é São José de Cupertino. Vamos saber um pouco sobre a vida de São José de Cupertino, que foi padre, presbítero. Faleceu em 1663. Cupertino foi religioso franciscano do convento de Osimo ou Osimo, na Itália. Pouco dotado do ponto de vista natural, foi entretanto favorecido com graças místicas extraordinárias. Se houve um homem pobremente dotado de qualidades naturais, este foi José de Cupertino. José de Cupertino. No momento do seu nascimento, devido às dívidas de seu pai, apreenderam o mobiliário da família. E sua mãe viu-se contingenciada a dar à luz no estábulo. Filho de artesãos, atrofiado, doentio, desprezado por todos, foi escarnecido pelos amigos que o chamavam de boca aberta. Foi também repudiado pela própria mãe. Com uma úlcera gangrenosa, passou a infância entre a vida e a morte, até ser curado por um religioso. Ele era incapaz de passar num exame, impossibilitado de manter uma conversa, não conseguia cuidar de uma casa, nem tocar num prato sem quebrá-lo, tinha aspecto inútil e de quem presta poucos
serviços. Quando mais tarde quis abraçar a vida religiosa, enfrentou as maiores dificuldades. Entrou para os capuchinhos como converso, mas sua incapacidade natural e sua preocupação sobrenatural como que se uniam para torná-lo inepto para tudo. Chamava-se a si próprio de Frei Burro. Frei Burro. Enquanto seu desajeitamento patenteava-se, sua santidade não era percebida por ninguém. Acabaram os religiosos por considerá-lo absolutamente insuportável. Arrebatado em êxtase em meio aos cuidados do refeitório, deixava cair os pratos e as travessas, cujos fragmentos lhe eram colados no hábito em sinal de penitência. Servia pão preto em lugar de pão branco. Para transportar um pouco de água de um lugar para o outro, foi-lhe preciso um mês inteiro. Finalmente, considerando que ele não servia nem para os serviços materiais, nem para a vida espiritual, despediram-no do convento. Expulso ainda de outras casas religiosas, José acaba sendo admitido no convento de Grotela. Neste novo convento foi incumbido do tratamento de uma jumenta. Ele mal sabia ler e escrever e queria ser sacerdote. Nunca pôde explicar nenhum dos textos evangélicos, exceto o que continha as palavras "Bem-aventurado o ventre que te trouxe". No dia 4 de março de 1628, José de Cupertino tornou-se sacerdote a despeito dos homens e das coisas, apesar de todas as suas incapacidades reconhecidas, mas esquecidas. Olha que história, hein? Tornou-se sacerdote. Vale a pena você se aprofundar sobre a vida, a biografia de São José de Cupertino. Vamos agora a outros santos. 18 de setembro é dia de São Domingos Trash, presbítero e mártir, faleceu em 1840. Preso durante a perseguição religiosa no Vietnã, logrou no cárcere a conversão de São Tomé Toan, que apostatara por debilidade. Superando ameaças e torturas, recusou-se a pisotear a cruz e foi decapitado. Santos do dia 18 de setembro, beatos Davi Oquelo e Gildo Irua, mártires, faleceram em 1918. Morreram transpassados por lanças em Uganda, na África, onde pregaram o evangelho ao povo daquela região. Santos do dia 18 de setembro, beatos Fernando Garcia Sendra e José Garcia Mas, foram sacerdotes e mártires, faleceram em 1936, presos e executados durante a Guerra Civil Espanhola. Santo do dia 18 de setembro é o beato José Kut, presbítero e mártir, faleceu em 1942. Foi sacerdote polonês, ou seja, padre, preso e submetido a cruéis tormentos no campo de concentração de Dachau, na Alemanha. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, ele proverá aquilo que você suplica, se for para o seu bem. O professor e escritor Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, que responde às nossas dúvidas diariamente no YouTube, diz que Deus pode nos dar uma dessas três respostas: sim, não ou espere. A que for melhor, o Divino Pai Eterno nos dará, porque Ele é o nosso Pai. E todo pai quer o melhor para o seu filho. E agora do aramaico eu clamo Maranatá, com a tônica na última sílaba, como dizemos nós, os católicos. Ou Maranata,
com a tônica na penúltima sílaba, como dizem os nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa, a pronúncia e o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará, será o juízo final, a parousia. Os nossos atos para o bem serão colocados à vista de todos, assim como os atos para o mal não confessados. E neste dia muitos irão para o céu, quem fez o bem, quem quis Cristo Jesus, e quem não quis Cristo Jesus continuará sem ele, indo para a tormenta eterna. Queira Cristo Jesus. Ele é o Deus humanado. Não existe amor maior do que esse. O Deus Criador enviou seu Filho para morrer na cruz para a remissão dos nossos pecados. Quem faria isso por nós? Só Deus. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais. Pecados do pensamento, palavras, atos, omissões. E me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco.